A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Obrigado a você que está conectado com o foco na lição. A quem não se inscreveu ainda, se inscreva e lembre-se de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo. Acesse o link fixo nos comentários e na descrição do vídeo e adquira o seu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade e do Conhecimento. Hoje o foco é a lição de número 12, Testemunhando a Grandeza de Deus. O texto áureo está no livro de Esté, capítulo 9, versículo 32. O mandado de Esté estabeleceu que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele afirma que somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. O texto de referência está em Esté, capítulo 9, versículos 20, 21, 26 e versículo 28. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. O estudo de hoje tem o foco na proteção contínua de Deus ao seu povo, por ele continuar sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Por isso, as vitórias dos cristãos devem ser celebradas de forma que as pessoas tomem conhecimento pleno da ação divina e se converta os seus corações a ele. Vencer as astutas ciladas do diabo só é possível mediante a intervenção divina e desde que a pessoa se submeta às orientações de Deus. Certo escritor disse que só há uma maneira de a pessoa ajudar a Deus, é permitindo que Deus a ajude. A palavra empenhada por Deus em dar livramento, cuidado e prosperidade a quem necessitar foi, é e sempre será condicional. Veja Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e versículo 15. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. O contexto bíblico é farto de relatos de personagens que, enquanto se submeteram à vontade de Deus, tiveram êxito frente aos seus inimigos e, ao deixarem de obedecer, ao resistir a obedecer à vontade de Deus, foram vencidos. Dentre os muitos exemplos, o bispo Abner Ferreira ele cita os casos de Davi, Josué e Sansão. Davi, ciente da importância da proteção divina, ele chegou a orar dizendo: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Como Esté, Mardoqueu e os judeus do Império Persa se submeteram à vontade de Deus e se postaram inteiramente sob sua dependência, eles obtiveram extraordinária vitória. Me permita refrisar que quando Deus empenha a sua palavra e a pessoa se mantém submissa a ele, é impossível que as coisas deem errado. Se for o caso, Deus faz o que fez com Enoque e com Elias, que foram retirados da terra sem passar pela morte física. Faz o que fez com Moisés, que apesar de ter morrido, Deus escondeu seu corpo. E o que ele vai fazer com a igreja, que no momento que não tiver mais condições de a igreja permanecer na terra, seja por quaisquer problemas que forem, seja pandemia, seja o que for, Deus vai tirar a igreja da terra. A surpreendente ação de Deus que foi festejada em testemunho da grandeza de Deus apenas foi o cumprimento do propósito de Deus para o seu povo, ainda que Esté e Mardoqueu nunca tivessem sonhado que seriam o pivô da ação de Deus em prol dos judeus. De cara, o maior inimigo dos judeus, o primeiro-ministro do império, Ramã, ele foi enforcado na forca feita para matar Mardoqueu. Muitos povos das terras sob o domínio do Império Persa se fizeram judeus porque o temor caiu sobre eles. E no dia previamente agendado para o extermínio dos judeus, só em Suzã, na capital do império, morreram 500 homens que se atreveram a se levantar contra os judeus em cumprimento ao decreto de extermínio editado por Ramã.
O bispo Abner Ferreira, ele lembra que a forma de Deus agir ultrapassa os limites dos padrões naturais. Deus, ele usa pessoas comuns, pessoas que do ponto de vista humano até seja inabilitada, imprópria, incapaz, sem nome de influência, sem status social, sem formação acadêmica ou até marginalizadas. Deus chama e a pessoa aceitando a missão dada por Deus, Deus levanta a pessoa, capacita a pessoa e lhe dá poder e autoridade para cumprir a sua missão. Ainda que as pessoas não entendam, no final dá tudo certo. O nome de Deus é glorificado e seu povo altamente honrado, pois Deus é o protetor fiel. E os benefícios dessa proteção se estendem além das vitórias em si. No caso de Esté, ela teve a chance de solicitar ao rei que os 10 corpos dos filhos de Ramã fossem pendurados na forca, como exemplo do que aconteceria com quem ousasse se levantar contra os judeus. Esse fato lembra bem o que acontecerá com a igreja do Senhor, que após ser protegida e abençoada por Deus na terra, ela será arrebatada para estar com o Senhor nos ares, verá Deus destruir os inimigos na batalha do Armagedon, no julgamento das nações e no juízo final, momento em que os anjos maus eles serão julgados pela igreja e serão lançados no lago de fogo. Apesar de tantas situações de extremas adversidades e aflições, de às vezes a sensação de desespero, de ausência de proteção e as incertezas da vida quererem roubar a paz de espírito, o cristão deve se manter de cabeça erguida, pois não há o que temer. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o pé dos seus servos e suas servas, ele não cochila e nem dorme. O Senhor dos Exércitos é quem guarda a entrada e a saída dos seus servos e suas servas em todos os momentos da vida. Ininterruptamente, ele oferece a segurança necessária para a vitória e a proteção após a vitória. Deus continua com o mesmo poder e a mesma autoridade para mudar tristeza em alegria, assim como foi no caso de Esté, que vivenciou uma intensa aflição milagrosamente transformada em grande júbilo. Esther, assim como Davi, após serem beneficiados pela proteção de Deus, Esté pôde dizer: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. Deus, para mudar tristeza em alegria, ele transforma as maldições lançadas contra o seu povo em bênçãos. Diante da grandeza dos livramentos divinos, quaisquer tipos de adversidades e aflições são efêmeros, de pouca duração e plenamente suportáveis. O apóstolo Paulo, frisando que as tribulações são temporárias, ele disse que a leve e momentânea tribulação produz para o cristão um peso de eterna glória muito excelente. Deus é o juiz de Israel. Deus é o juiz do seu povo na terra. Não adianta o inimigo querer destruir a quem se propõe a permanecer fiel ao Senhor, na dependência de Deus e submisso à sua vontade. À época, Deus permanecia no controle de tudo, inclusive na queda de Nabucodonosor e na ascensão do rei Assuero. Eles foram apenas instrumento nas mãos de Deus para abençoar o seu povo e cumprir os seus propósitos ao executarem seus juízos. Esté não perdeu tempo em ficar se lamentando pelas dificuldades enfrentadas. Logo, Esté e os demais judeus se propuseram a celebrar a conquista, testemunhando a grandeza de Deus. A partir da divulgação do decreto redigido por Mardoqueu e selado com o anel real, possibilitando a legítima defesa dos judeus, ficaram visíveis as grandes mudanças que Deus já estava promovendo. O novo decreto foi apenas um pequeno detalhe para Deus impactar o mundo da época. O testemunho da grandeza de Deus começou na sala onde o rei Assuero estava sentado, passou pelas mãos dos mensageiros reais, pela bravura dos judeus em lutarem em legítima defesa e terminou em uma grande festa de Purim. Da mesma forma, as Escrituras Sagradas nos animam a alegrar com os que se alegram e ainda garante que perante Deus até a tristeza ela salta de prazer. A festa que se efetivou na conquista da sobrevida dos judeus recebeu o nome de Festa de Purim, que deveria ser repetida anualmente nos dias 14 e 15 do mês de Adar. Apenas a título de informação, o mês de Adar, no calendário judaico, corresponde ao período de meados do mês de fevereiro a meados do mês de março do nosso calendário. Em 2021, a Festa de Purim ela foi realizada em Israel nos dias 25 e 26 de fevereiro. O termo Purim vem do vocabulário babilônico pur e significa sortes. Portanto, em tradução literal, é a festa das sortes.
uma referência ao lançamento da sorte por Haamã para destruir os judeus, incluindo mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos indistintamente. E Deus reverteu os desígnios malignos e restituiu o direito à vida aos inocentes. Foi o triunfo da justiça contra a injustiça, com a promoção de segurança e a implantação da paz. Sempre que a festa de Purim é celebrada em Israel, os livros de Esté, Daniel, Neemias e Esdras são lidos pelos judeus como forma de rememorar os fatos e testemunhar a grandeza de Deus. Cada cristão deve contar os feitos do Senhor para que a humanidade tenha conhecimento da grandeza de Deus e possa se render a Ele. Imagine a importância dos mensageiros reais que apressadamente eles saíram em direção às 127 províncias do Império Persa para fazer saber a todos que Deus estava transformando a tristeza, o choro em alegria. Após a concretização da sobrevida, era impossível ficar calado ou deixar de extravasar a alegria que quase fazia explodir o coração no peito. Cabe relembrar aqui o conselho dado pelo rei Davi ao povo após a recondução da Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, descrita no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ainda hoje, cada cristão precisa elogiar e reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, fazendo conhecidos seus feitos entre os povos, entre as pessoas de todas as nações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele aborda a importância de os cristãos propagarem as boas novas de salvação para toda a humanidade. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por meio do profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 a 21, Deus ele responsabiliza o seu servo e as suas servas, colocados como atalaias para a humanidade, em oferecer oportunidade de salvação às pessoas, sob pena de serem responsabilizados por alguém ser pego desprevenido ou por deixar de ter a possibilidade de reversão da sua situação. O apóstolo João, na descrição do que lhe foi revelado enquanto ele estava na ilha de Patmos, confirmando a responsabilização por eventuais omissões ou atos de covardia, ele disse em Apocalipse capítulo 21, versículo 8: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui o apóstolo João ele coloca bem que os tímidos, os covardes, eles serão incluídos entre aqueles que serão jogados no lago de fogo e enxofre. É interessante também que Davi, quando ele deu o conselho em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, de se louvar ao Senhor e fazer conhecidos os seus feitos entre os povos, ele insere aí no meio a expressão invocai ao seu nome. O termo invocar, com a indicação de que a invocação deva ser ao nome do Senhor, significa implorar a proteção ou o auxílio do Senhor, recorrer ao Senhor, suplicar ao Senhor. De acordo com o contexto geral das Escrituras, pode-se afirmar que enquanto uma pessoa louva ao Senhor, ou seja, enquanto ela elogia, honra, reconhece a grandeza de Deus e faz conhecidos seus feitos, essa pessoa de forma simultânea é alva da proteção e do auxílio divino, e Deus também empreende outras ações em benefício dessa pessoa em resposta às orações e intercessões. Quem serve ao Senhor e faz a sua vontade, sempre goza de paz. Esté capítulo 9, versículo 30 diz: e mandaram carta a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e fidelidade. Após a busca de paz diante de Deus em jejum e oração, Esté e Mardoqueu mandaram cartas com as palavras de paz, de fidelidade, de felicidade aos demais judeus. Após você ter a paz de Deus no seu coração, por ter sido aí livre da condenação eterna ou receber o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, após você ter o seu nome escrito no livro da vida, o que você tem feito para distribuir a paz de Deus, para promover a paz de Deus que você tem na sua vida para as outras pessoas? O Senhor é o manancial de paz. E tem muita gente que ainda precisa de ter conhecimento disso, que precisa de ajuda para desfrutar a paz de Deus que excede a todo entendimento. O Senhor permitiu a provação a Esté, como também permite provações às pessoas da atualidade. Você pode perguntar, como assim Deus permitiu? A vontade de Deus ela pode ser diretiva ou permissiva.
A vontade diretiva de Deus é a que promove toda sorte de bênçãos à humanidade e evita toda sorte de caos, de adversidades, de situações aflitivas. Na vontade diretiva de Deus, Adão e Eva não teriam caído e o ser humano nunca viveria na prática do pecado, nem sendo tentado pecar. A vontade permissiva de Deus só entra em ação tendo em vista a tendência natural do ser humano em pecar, e Deus a utiliza para que determinadas provações ocorram e as pessoas elas sejam levadas a repensar seus posicionamentos diante de Deus, a se reposicionarem ao decidirem buscarem a Deus de todo o coração. O apóstolo Pedro, falando sobre o cristão ser afligido com várias tentações, ele chega a dizer que é para que a prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nos momentos de provações permitidos por Deus a Esther, por ela ter decidido depender de Deus, Deus a fortaleceu para ela ter condições de continuar confiando nele e ter a oportunidade de se alegrar com a vitória final. Volto a repetir o que já disse em outros vídeos, que decidir confiar no Senhor e permanecer na dependência dele é uma questão pessoal intransferível. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte C, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Para o bispo Abner Ferreira, o nível de comunhão da pessoa com Deus em oração é o que promove maior ou menor segurança ao cristão. Quanto maior a intimidade com Deus, maior será a segurança oferecida por Deus e desfrutada pelo cristão. O salmista diz no Salmo de número 9, verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Conhecer o nome do Senhor não é apenas conhecer os nomes pelos quais Deus é mencionado e nomeado nas Escrituras. Trata-se de um nível de conhecimento profundo ao ponto de gerar confiança e reciprocidade. As provas permitidas por Deus a Esther e aos judeus do Império Persa, bem como as provas permitidas por Deus em sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos e no mundo no qual você vive e convive, foi e pode ser fonte geradora de motivos para festejar. Não houvesse tudo o que houve, não haveria motivos para se marcar um dia de festas a ser lembrado e celebrado ao longo das gerações seguintes. Aqui fica uma importante lição, pois as lições traumáticas na vida dos judeus não os impediram de reconhecer a grandiosa vitória dada por Deus. Para a escritora Joyce Baldwin, o que era para aniquilar os judeus serviu para unir a raça em todos os tempos, e até hoje a festa de Purim continua sendo celebrada. Muitas pessoas, por vezes, ao invés de celebrar as conquistas e tocar a vida para frente, ficam remoendo o passado, investigando para achar culpados e, com isso, acabam sofrendo várias outras vezes. Esther, movida pela fé, não só alcançou o topo mais alto que uma mulher poderia chegar em sua época, mas também ela nunca se preocupou, nem se deixou ser dominada pela posição, pelo poder natural ou pela riqueza que sua posição lhe assegurava. Ela viveu como uma mulher sábia e por isso edificou a sua casa. Ela vivenciou de forma prática sua fidelidade a Deus. Ela se deixou ser movida pelo Espírito de Deus. Ela demonstrou poder de decisão com sabedoria e de iniciativa própria. De forma silenciosa, discreta, afável e confiável, Esther conquistou não só o coração do rei Assuero, mas conquistou o coração de Deus. Da mesma forma, os cristãos da atualidade precisam buscar esse padrão de excelência para ver e experimentar as grandezas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38, o escritor sagrado adverte: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O bispo Abner Ferreira ele conclama a cada cristão a buscar ter uma fé extraordinária, uma fé vitoriosa, uma fé que não desiste, que não olha para trás, pois Deus a dá quem lhe pedir sem duvidar. Deus sempre cuida do seu povo por meio das lideranças que ele instituiu na igreja, como bem expressa o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Conversando com Pedro, que é uma figura que representa bem os pastores instituídos por Deus sobre a igreja, Jesus disse:
apacenta as minhas ovelhas. É por meio do pastoreio responsável, de forma amorosa e com compaixão, sentindo a dor um do outro, que Deus cuida do seu rebanho, de sua igreja na terra. A comunidade cristã saudável e sustentável, ela permite existir a mesma reciprocidade que houve entre Mardoqueu, Esté e os demais judeus do Império Persa, bem como dá condições necessárias à pessoa a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vale ressaltar que a ovelha, que a pessoa precisa se deixar ser cuidada por Deus na pessoa das lideranças instituídas por Deus. Por maior que seja o amor de Deus e a sua disposição pastoral de cuidar de uma ovelha, se a ovelha se recusar seus cuidados ou evitar os cuidados pastorais, Deus respeita e não obriga a pessoa a se deixar ser cuidada, e sua justiça o impedirá de livrá-la das consequências de suas próprias escolhas. Assim como Deus cuidou e protegeu Davi, Josué, Sansão, Esté, Mardoqueu e tantos outros, levando-os a vencer os seus inimigos, lutando lado a lado com eles, cada cristão pode confiar no Senhor, na sua proteção, nos seus cuidados especiais. Assim como todos os episódios do livro de Esté foram dirigidos por Deus e seus projetos visavam salvaguardar o seu povo, ainda hoje Deus continua no controle de tudo, dirigindo todos os acontecimentos. No entanto, os resultados finais que cada pessoa vai colher vão depender da postura de cada pessoa diante da vontade de Deus e da sua disposição de se submeter à vontade de Deus. Deus nunca desamparou e nunca vai desamparar aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Quanto a isso, Deus já empenhou a sua palavra e Ele vai continuar transformando as angústias e as extremas aflições em alegrias, desde que as pessoas ajam e reajam à semelhança de Esté e Mardoqueu. Celebre cada vitória, deixe transparecer que Deus agiu de forma grandiosa em sua vida, por sua vida e através da sua vida. Nunca se esqueça de que o Senhor é bom o tempo todo. Propague essa verdade a outras pessoas e permita-lhes terem a oportunidade e o prazer de elas o servirem. Seja uma autêntica testemunha da grandeza de Deus em sua época. Que a paz do Senhor seja sobre sua vida. Até o próximo encontro com o Foco na Lição.